As empresas no Brasil estão quebrando. E quem são as próximas vítimas? Tem empresas da bolsa que podem falir. Pensa numa coisa, você compra uma ação de uma empresa sólida, uma marca conhecida, presente no dia a dia de todo brasileiro. Fica tranquilo, e aí numa manhã qualquer, abre o aplicativo e vê a ação despencando 40%, 60%, 80%. Isso já aconteceu com quem tinha Americanas, Oi, Gol, Casas Bahia e Bombril na carteira. O Brasil encerrou 2025 com 5.680 empresas em recuperação judicial, um recorde histórico e uma alta de quase 25% em relação ao ano anterior. E a gente não está falando só de uma empresa sem nome. 21 empresas das listadas na Bolsa Brasileira estão em recuperação judicial ou extrajudicial nesse momento, com casos de grande repercussão como Americanas, Oi, Gol, AgroGalaxy, Grupo Pão de Açúcar e até a Raízen com 65 bilhões de dívida em reestruturação. Então, se você quer ficar bem informado para evitar essas grandes quedas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. E por que isso está acontecendo? São dois ingredientes que andam juntos, um juro alto e uma má gestão do capital. Quando os juros sobem, a dívida que parecia administrável vira uma bola de neve. E a empresa que aproveitou o crédito farto para crescer rápido demais é a primeira a sentir. Como Buffett fala, quando a maré baixa, nós vemos quem está nadando nu. E mais recentemente, nomes muito grandes, Raízen, com plano de recuperação enorme, e o Grupo Pão de Açúcar, também bastante conhecido ao público geral, em recuperação extrajudicial para tentar negociar 4,5 bilhões de dívida. Empresa que qualquer analista teria dificuldade de imaginar essa situação há, digamos, 4 anos atrás. Pelo menos mais 4 empresas listadas na bolsa estão com a corda no pescoço e eu vou te mostrar quais são, o que os números revelam e por que o mercado talvez não tenha sequer precificado adequadamente o tamanho do problema. Se você é acionista de qualquer uma delas, pode ser que o que vem a seguir vai ser uma das informações mais importantes que você vai ouvir nesse ano. A primeira delas presta um dos serviços mais essenciais que existem, o tratamento contra o câncer. É a maior rede privada de oncologia do Brasil, são 144 unidades, mais de 2.000 médicos e uma tese que parecia imbatível lá atrás. Com a população envelhecendo, casos de câncer aumentam e a demanda só cresce. Essa empresa fez a IPO, levantou mais de 2,5 bilhões de reais na oferta primária, que é aquela que leva dinheiro para o caixa, e saiu comprando tudo que via pela frente. Hospitais, clínicas, contratos de longo prazo para construir novos centros de tratamento, e eu tô falando da Oncoclínicas. Ainda que ela cuide de pessoas que precisam muito de acompanhamento, a sua história financeira é certamente menos bela do que seus serviços. Desde 2021, a Oncoclínicas fez 3 aumentos de capital em cerca de 2 anos. O aumento de capital é quando a empresa passa o chapéu para os seus acionistas, pedindo dinheiro em troca de novas ações, geralmente com um desconto frente ao preço de tela. E o primeiro deles foi em 2023, uma oferta a R$10,25 por ação, levantando por volta de 900 milhões de reais. E aí a ação caiu mais, e em 2024, outro aumento de capital. Só que dessa vez a coisa foi esquisita, no mínimo. A empresa emitiu novas ações a R$13, um prêmio de mais de 70% frente ao valor da época, injetando 1 bilhão na companhia. Mas quem que era o doido a ponto de pagar tão mais caro que o mercado precificava a ação e ainda apostar 1 bilhão de reais? Ninguém menos que o homem mais festeiro desse país, agora já não tanto, Daniel Vorcaro, o próprio do Banco Master, que injetou 1 bilhão na Oncoclínicas. Em matéria ao Brazil Journal, Vorcaro disse que o Master decidiu fazer o investimento porque mesmo a R$13 por ação, a empresa estava muito aquém do seu valor justo, principalmente olhando para as perspectivas futuras do negócio, como por exemplo a internacionalização. Mas o mais revelador não é o preço da ação, é o que a empresa fez com esse dinheiro. Dos 1 bilhão que ela recebeu do Master, quase metade, 478 milhões, foram parar em CDBs do próprio Banco Master, uma empresa que pede dinheiro para seus acionistas para reduzir a dívida e aplica em títulos de um banco de qualidade duvidosa que a recente tinha investido na própria empresa. Você enxerga algum conflito de interesse aí? Quando o Banco Central liquidou o Master em novembro de 2025, a Oncoclínicas já tinha provisionado 217 milhões como perda. E o Master não foi o único aí pro buraco. A Unimed Ferj, do Rio de Janeiro, a maior cliente da companhia, acumulou uma dívida de 865 milhões e a Oncoclínicas provisionou tudo como perda. Ou seja, ela acha que ela não vai receber nada desse valor. E para olhar a alavancagem, a empresa reporta um EBITDA que é cheio de ajustes, sempre para cima, é claro. Então levanta alguns questionamentos, até porque vários dos não recorrentes aqui são bastante recorrentes. O EBITDA dele nunca tem um fator que leva o EBITDA para baixo, sempre um ajuste positivo. Aí você vai ver a dívida líquida por EBITDA ajustado, que a empresa diz que é 4,2 vezes. Na verdade, pode ser bem mais se você incluir não recorrentes, que aparecem recorrentemente. Se a Oncoclínicas vai se recuperar, eu não sei. Mas, mesmo com a Porto Seguro visando injetar dinheiro na empresa para fazer uma joint venture, 500 milhões em equity, mais 500 milhões numa debênture conversível, eu não apostaria
apostaria numa empresa que a gestão fez negócios no mínimo duvidosos com o Banco Master e já destruiu tanto valor para os seus acionistas? A Oncoclínicas, desde o seu IPO, cai quase 90%. Mas a Oncoclínicas ela não é a única empresa de saúde com a saúde financeira em frangalhos. A segunda empresa também é do setor de saúde e é a maior operadora de planos da América Latina. São dezenas de hospitais, centenas de clínicas e milhões de beneficiários. E a ação que mais caiu do Ibovespa em 2026. Estou falando da Hapvida. A história é similar à Oncoclínicas, lembra bastante. A empresa fez um IPO, levantou mais de 3 bilhões e entra numa onda de aquisições. O grande lance foi a fusão com a Notre Dame Intermédica em 2021. Nascia uma gigante da saúde complementar, só que com uma dívida igualmente gigantesca. Antes da fusão, a Hapvida era caixa líquido, ou seja, ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas. Hoje, a dívida líquida é de 5,2 bilhões e a alavancagem, que era irrelevante, saltou para 1,3 vezes EBITDA no último trimestre. Pô, mas 1,3 vezes EBITDA não é tanto assim. A Klabin, que eu recomendo aqui na Finclass, tá a mais de 3 vezes. É verdade, mas a Klabin gera caixa pra caramba, o que não é o caso da Hapvida. Fora que esse cálculo considera o EBITDA ajustado, que desconsidera milhões de provisões de perdas para os clientes que não devem pagar. Só em 90 dias a dívida líquida dela cresceu impressionantes 930 milhões. E essa trajetória assusta bastante. E sabe o que essa empresa fez nesse mesmo trimestre que ela queimou caixa? Ela foi lá e recomprou quase 400 milhões de reais das suas próprias ações. Os números operacionais são igualmente feios. A empresa perdeu 140 mil beneficiários de saúde em um único trimestre. O Sudeste, sozinho, o principal mercado, perdeu 131 mil beneficiários. Só em São Paulo foram 121 mil pessoas que cancelaram um plano. O EBITDA vem caindo e a sinistralidade, que é o quanto que a operadora gasta com atendimentos, reembolsos, em relação ao que ela recebe de prêmios, vem subindo bastante. Em 2025, a empresa entregou um prejuízo de quase 240 milhões. Se você é acionista de Hapvida, fica de olho que nem tudo que caiu 90% é uma oportunidade. Nesse caso, pode até ser uma armadilha. Quem perdeu dinheiro na Hapvida não é burro. O cara que ficou preso na Oncoclínicas não é descuidado. Na maioria dos casos, se trata de alguém que não tinha as informações certas, uma leitura certa. Uma diferença de 1% na rentabilidade por ano não parece nada, parece até um detalhe. Mas em 20 anos, o juro composto trabalhando, essa diferença pode significar quase o dobro de patrimônio. E a diferença entre quem acerta e quem erra nunca é sorte, é acesso a boas carteiras, bons investimentos, bons analistas, professores e um bom framework para pensar sobre as empresas. E é exatamente por isso que a Finclass existe. E esse mês ela faz 5 anos. Em 5 anos de plataforma, mais de 40 professores, 65 cursos, carteiras recomendadas por analistas profissionais e a maior comunidade de investidores do Brasil. Tudo num lugar só. E para comemorar esse aniversário, eles vão abrir as vendas no dia 23 de abril, às 8 da manhã, com 50% de desconto do plano anual. De 12 vezes de R$ 79,90 por 12 vezes de R$ 39,95. É menos de R$ 40 por mês. Mas tem mais. Com acesso à plataforma, você entra com um pacote completo, com um bônus que soma mais de R$ 9 mil em valor e você paga 0 a mais por eles. Carteiras recomendadas de R$ 3 mil, curso do 1.000 ao 1.000.000, código da riqueza, o curso Como Financiar a Casa dos Seus Sonhos, o curso de vendas de Jordan Belfort e o intensivo de marketing digital do Thiago Nigro. Desafios de mapas mentais, tudo incluso, e ainda 3 meses grátis do Duo Gourmet, que dá um prato em dobro em mais de 3.700 restaurantes pelo país, do Outback ao Coco Bambu. Mas as vendas abrem no dia 23, então por enquanto entra na lista de espera, o link tá aqui embaixo nos comentários e na bio. Clica lá e garanta sua vaga. Não perca! E como bônus eu vou deixar 2 menções honrosas de empresas que podem capotar. Uma delas é uma empresa relativamente antiga da bolsa, que é a Azevedo e Travassos. Azevedo e Travassos tem uma história bem controversa e conturbada. Hoje ela é produtora de energia, ela modificou um pouco o seu modelo de atuação e hoje ela sequer gera um lucro operacional positivo. Lembrando que o lucro operacional ele vem antes dos juros. Então a Azevedo e Travassos é uma que pode escorregar e eu tô de olho. A outra tampouco é conhecida e é a Lupatec. Se você é acionista da Lupatec, eu também ficaria um pouco preocupado, então dá uma olhada nas demonstrações, olha a dívida e tudo mais, porque essa pode escorregar. Nós estamos passando por um período de juros bastante elevados, e isso tem castigado quem se alavancou sem fim, sem pensar no futuro. Dito isso, você não deve buscar somente as empresas que não estão alavancadas. Algumas que têm uma dívida mais alta, como a Klabin, por exemplo, são modelos de negócio bastante sustentáveis e que operam naturalmente com uma alavancagem mais elevada. A Klabin, por exemplo, ela fez isso para fazer vários investimentos que vão trazer retorno e agora ela tende a reduzir essa dívida líquida e vai sobrar mais dividendo para o acionista, que é o que eu estou olhando para os meus assinantes. Por outro lado, modelos de negócio que não são sustentáveis, empresas que sequer geram lucro operacional positivo, que queimam caixa, muitas vezes podem ser armadilhas, e não só porque algo caiu muito, ela é uma oportunidade. Vale lembrar que
se algo caiu 50%, você precisa de uma rentabilidade de 100% para chegar onde comprou. Então, evitar perder dinheiro é tão ou mais importante do que pensar qual ação que tem o mais upside. Dessas empresas que eu mencionei, você acha que alguma delas vai sobreviver? E quais serão as próximas vítimas? Tem alguma empresa que você está achando que está escorregando, com muita alavancagem, não está vendendo bem e pode ser a próxima a falir? Deixa nos comentários, deixe seu like e até a próxima. Bons investimentos!